Boa noite, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos, que a paz de Jesus possa envolver os nossos corações. Vamos dar início à nossa reunião de tratamento espiritual e vamos convidar a nossa irmã Wanda Genário para ler a nossa página. Logo em seguida faremos a nossa prece. Boa noite, meus irmãos. A nossa página de hoje está no livro Urgência, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, e tem como título Atitudes de Urgência. Cultiva a fé em Deus para que não te falte a tranquilidade de espírito. Age sempre buscando servir. Lembra-te de que outros farão a ti o que fizeres dos outros e com os outros. Espalha o bem que puderes, onde puderes e quanto puderes. Não cobres tributos de gratidão. Abstente de procurar defeito no próximo, recordando que todos nós, os espíritos vinculados à evolução da Terra, temos ainda o lado escuro do próprio ser por iluminar. Evita ressentimentos, para que o ódio não te faça veneno na vida e no coração. Esquece as ofensas incondicionalmente, na certeza de que as agressões pertencem aos agressores. Já que nem sempre será possível viver sem adversários, não ouvides o respeito que lhes é devido. Se erraste, apressa-te a corrigir-te. Na hipótese de haveres ferido alguém, solicita desculpa a quem prejudicaste, reparando essa ou aquela falta cometida. Cumpre o dever a que te empenhaste. Não descarregue em ombros alheios a obrigação que te competem. Guarda fidelidade aos compromissos assumidos, para que os teus companheiros se te mantenham fiéis. Não acredites em facilidade sem preço. Conserva correção nas tarefas pequenas, para que essa mesma correção não se te faça pesada nas grandes tarefas. Nos instantes de crises, não te suponhas a única pessoa em provação sobre a terra, para que a tua dor não se converta em perturbação. Trabalha sempre e ser útil, sem transitar nos labirintos do tempo perdido. Ainda mesmo quando te reconheças sem a necessidade de trabalhar. Usa criteriosamente a vida e os bens da vida, reconhecendo que tudo pertence a Deus, que por amor te empresta semelhantes recursos e a quem, no momento oportuno, tu precisarás restituir. Muita paz a todos. Após a leitura da nossa página, vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece. Jesus, amigo querido, aqui estamos, Senhor, reunidos nesse instante em torno do Teu Evangelho de amor, a fim, Senhor, de angariarmos a sabedoria necessária para colocarmos em prática os Teus ensinamentos. Pedimos para isso, Senhor, a Tua presença através dos bons espíritos, para que, envolvidos nas Tuas vibrações de amor, Senhor, possamos compreender a lição de hoje e nos esforçarmos para colocá-la em prática. Pedimos também, Senhor, que envolva a nossa equipe de trabalho dessa noite, os nossos médiuns, aplicadores de paz que já se encontram a postos, a nossa irmã que trará a palavra tão necessária, a nossa compreensão, Senhor. Pedimos também
que possa envolver a todos aqueles irmãos que nesse instante sofrem, que estão amargurados, que estão deprimidos, que pensam em suicídio, Senhor, como solução para os seus problemas mais urgentes. Enfim, Mestre amigo, te pedimos que envolva esses companheiros que estão distraídos dos objetivos da vida, para que eles possam reagir, Senhor, à tristeza que os envolve e possam superar os momentos de aflição, confiantes sempre no Teu amor por todos nós. E assim, Senhor, certos de que todos nós receberemos de acordo com a nossa necessidade. Te pedimos a permissão para darmos por iniciado o nosso trabalho da noite de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Ti, Jesus, que assim seja. De pensamentos harmonizados, vamos convidar a nossa irmã Isilda Val, que fará o estudo desta noite, cujo tema será o sacrifício mais agradável a Deus. Esse tema está contido em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 7 e 8. Está com a palavra nossa irmã Isilda. Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos. Gratidão por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos juntos esse tema que é muito conhecido pela maioria, acredito eu, mas que temos assim uma grande dificuldade em colocá-lo em prática no nosso dia a dia. E o nosso objetivo é exatamente fazermos uma reflexão desse ensinamento que o Cristo nos trouxe para que possamos aproveitar todas as oportunidades que a vida nos oferece com o objetivo de alcançarmos a nossa evolução espiritual. Então, esse tema, o sacrifício mais agradável a Deus, ele tem como referência o capítulo 10, que fala sobre os que são misericordiosos, e está no item 7 e 8, que são os itens que nós faremos a leitura para podermos entender melhor o que Jesus ele quis dizer com esse sacrifício mais agradável a Deus. Mas antes nós gostaríamos de fazer uma recomendação, que fizéssemos todos um estudo do capítulo inteiro, né? A gente não tem tempo aqui para poder fazer essas reflexões juntos, mas seria importante que cada um pudesse fazer a leitura do capítulo 10 todo, porque todos os temas eles estão relacionados, falando sobre o perdão, perdoai para que Deus vos perdoe, fala sobre a reconciliação com o adversário, fala sobre o argueiro e a trave no olho, né? A facilidade que a gente tem de enxergar um cisquinho no olho do nosso próximo, mas não temos a capacidade de enxergar uma grande trave que se encontra na nossa frente, né? Claro que isso tudo num sentido figurado, mas assim, a gente enxerga muito defeito dos outros, mas não consegue enxergar os nossos, né? Fala do não julgueis para não serdes julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Na verdade, nenhum de nós, né, pode atirar a primeira pedra, porque todos nós cometemos erros. Por isso estamos aqui encarnados nesse planeta de provas e expiações. Fala sobre a indulgência, né, a necessidade de sermos indulgentes para com o nosso próximo. Então, são atitudes necessárias e que estão diretamente relacionadas a esse sacrifício que é mais agradável a Deus. Então vamos fazer aqui a leitura dessa passagem, que está em São Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes, reconciliar-vos com o vosso irmão, depois então voltai a oferecê-la.
E aí Kardec vai comentar, falando: quando diz ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Então, essa passagem aqui, a gente observa que Jesus nos recomenda que deixássemos a nossa oferenda junto ao altar e que fôssemos nos reconciliar com o nosso irmão, caso tivéssemos algum ressentimento em relação a ele. Porque, como ele mesmo nos ensina no mandamento maior, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por isso nós entendemos que o amor a Deus e ao próximo são inseparáveis e eles constituem um único mandamento. Então, quem guarda rancor do próximo se encontra irremediavelmente afastado de Deus. Você não pode amar a Deus e odiar o seu próximo, nem amar o seu próximo e odiar a Deus, porque uma coisa é incompatível com a outra. Pelo menos para estarmos de acordo, com esse grande mandamento que fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por isso, não adiantava que aquelas pessoas elas depositassem a sua oferenda no altar, já que materializavam assim o seu sacrifício. Da mesma maneira que não adianta, através das orações, rogarmos o perdão a Deus dos nossos erros se nos encontramos com o coração impuro, se mantemos qualquer tipo de animosidade em relação ao nosso irmão. Era muito mais fácil naquela época oferecer-se em sacrifício um animal ou alguma coisa, um alimento, para poder ter os seus pecados perdoados, do que fazer a sua reforma íntima e se reconciliar com o seu adversário. Então Jesus aproveita essa oportunidade de ensinamento, onde os judeus estavam depositando essas oferendas no altar, e aproveita para dar esse ensinamento, dizendo a eles que se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, coloca aí a tua oferenda no altar e vai se reconciliar com ele. Depois que você tiver se reconciliado, retorna, e aí sim, essa tua oferenda vai ser agradável a Deus, porque vamos ter resolvido esse problema de animosidade. Estaremos mais de acordo com as leis de Deus. A gente sabe que isso não é uma coisa muito fácil. Nós temos uma grande dificuldade de nos aproximarmos do nosso irmão para podermos buscar a reconciliação.
E isso acontece exatamente porque essa aproximação, ela depende de uma atitude que exige renúncia, que exige desprendimento, que exige humildade daquele que busca o perdão. E são virtudes que estão frontalmente contrárias ao egoísmo, ao orgulho e à vaidade, que ainda são muito fortes em nós. Por isso essa grande dificuldade, mas não é impossível. Afinal de contas, estamos aqui para nos melhorarmos e precisamos nos esforçar nesse processo de melhoria íntima. Precisamos ter a boa vontade para podermos nos modificar. É claro que isso depende de um autoconhecimento, porque a gente primeiro precisa identificar aqueles comportamentos que precisam ser modificados. Se nós somos muito reativos em relação ao que as pessoas nos falam, se nós não conseguimos ouvir o que o outro tem para falar, precisamos identificar, fazer uma autoanálise do nosso comportamento para poder identificar onde nós precisamos melhorar. Se somos muito reativos, precisamos exercitar a calma, ouvir o que o outro tem a dizer, para só assim nós retrucarmos. E se o que ele nos diz não nos agrada muito e o que a gente vai ter para responder não é uma coisa muito boa, então é preferível que nos calemos naquele momento. Porque se permitirmos que esses sentimentos eles aflorem em nós, nós podemos desenvolver desequilíbrios em nós mesmos que vão nos prejudicar bastante nessa caminhada, porque vão trazendo muitas dificuldades para a nossa vida. Então, esse deve ser um exercício diário em nossas vidas, onde vamos nos policiando e vamos procurando nos relacionar melhor com o nosso próximo, procurando compreender que cada um se encontra num estágio evolutivo diferente. Cada um tem uma maneira diferente de enxergar a vida, que nem sempre é a mesma que a nossa. E isso não quer dizer que a nossa seja certa e a dele é errada. Na verdade, são maneiras de enxergar de acordo com o seu entendimento de vida, de acordo com a bagagem que esse espírito tem até aquele momento. E aí a gente se esquece que, na verdade, cada um é responsável pelos seus próprios atos. Nós, às vezes, nos revoltamos com determinadas situações, ficamos tristes pelo comportamento do outro, quando, na verdade, não deveríamos permitir que o comportamento do outro nos influenciasse tanto. Porque, na verdade, quem vai responder pelos seus próprios atos são eles, da mesma maneira que nós vamos responder pelos nossos atos. Então, se a gente toma aquele comportamento como um comportamento ruim e isso nos afeta, nós permitimos que isso nos afete, nós, na verdade, vamos, como eu já falei, nos desequilibrar e vamos estar alimentando sentimentos ruins em relação àquela pessoa que vão nos prejudicar na nossa caminhada evolutiva. Então é preciso que reflitamos, é preciso que deixemos de julgar tanto como nós fazemos, porque, em geral, o nosso julgamento ele é cheio de condenações. Nós somos vingativos ainda, nós queremos que o outro ele pague pelo que ele fez, né? Nós falamos assim, não, eu quero que a justiça seja feita, ele tem que pagar pelo que ele fez. Enquanto a justiça de Deus não é assim, a justiça de Deus ela não é punitiva, né? As leis de Deus elas são educativas, nos dando a oportunidade de passarmos por experiências para podermos evoluir, para podermos repensar os nossos comportamentos e dessa maneira nos melhorarmos. Tem uma historinha no livro Estante da Vida que fala um pouquinho sobre
essa diferença do que nós mesmos enxergamos como sendo necessário para para repararmos os nossos erros e a maneira como a lei de Deus nos faz as cobranças, né, do que nós cometemos ao longo da nossa existência. E aí, nesse livro, tem a lição 15, que tem como tema o compromisso, e que começa falando sobre 2 companheiros do plano espiritual que são chamados para poder auxiliar um grupo familiar que estava num processo doloroso de obsessão. E aí os instrutores desses companheiros recomendam o irmão Alberto Nogueira, que era um médium que havia reencarnado 36 anos antes e estava sob o amparo daquele mesmo núcleo espiritual de onde partiria esse socorro. Então, esses 2 companheiros, eles resolvem, antes de iniciarem a expedição socorrista, verificar a ficha do Alberto Nogueira, visto que eles ainda não o conheciam. Então, eles se empenham na consulta e aí têm acesso à comovida súplica do próprio Alberto, onde ele começa dizendo assim: Senhor Jesus, conheço a minha posição de espírito delinquente e por isso rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre, de modo a resgatar minhas faltas. Pequei contra as leis de Deus, ó divino tutor de nossas almas, e fomentei intrigas nas quais, amando meu, pereceram dezenas de criaturas. Destruí lares, abusando da autoridade de que me assenhoreei por atos de rapina, e perverti a inteligência, patrocinando o furto e o crime, a espalhar a fome e o sofrimento entre os meus irmãos da humanidade. Concedei-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os necessários recursos da provação depuradora. Quero que a lepra me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. Rogo, Senhor, se tanto for preciso, que eu passe pela extrema penúria, esmolando o pão que me alimente e a veste que agasalhe as feridas que mereço. Se julgardes mais conveniente a minha depuração, dai-me a loucura ou a cegueira, para que eu possa expiar minhas faltas, seja nas angústias do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. Compreendo a extensão de meus débitos, e se considerardes que devo apagar-me num cérebro incapaz ou retardado, fazei-me essa concessão, seja através de calvários morais ou pelos mais detestados tormentos físicos. Valei-me, Senhor, e dai-me novo corpo na terra. Quero chorar, lavando com lágrimas de fogo as nódoas de meu passado e expor-me às mais duras humilhações a fim de regenerar minha vida. Senhor, concedei-me as aflições de que me vejo necessitado e anulai em mim qualquer possibilidade de reação. Fazei-me padecer, mas fazei-me viver novamente entre os homens. Quero corrigir-me, recomeçar. Bendito seja o vosso nome, Senhor. Bendita a vossa mão que me salva e guia. Por baixo do requerimento comovedor, vinha a assinatura daquele que adotava agora no mundo a personalidade de Alberto Nogueira. E logo após lia-se o magnânimo despacho da autoridade superior que determinava em nome do Cristo de Deus. O Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento, mas, por mercê do Senhor, será médium espírita com a obrigação de dar,
pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, assumirá compromisso aos 30 anos de idade, na existência próxima, e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus até os 60, quando se lhe encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim, em atividade de amor, os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Louvado seja o Senhor! Diante de páginas tão expressivas, de certo, os 2 companheiros não precisariam alongar anotações. Partiram então no encalço do Ceareiro do Bem, com escala pela moradia que a obsessão atormentava. Então, penetrando a cidade em que se situariam o serviço programado e atingindo a casa em que deveriam trabalhar, viram para logo uma jovem vampirizada por infeliz irmão, desde muito tempo habituado à perturbação no reino das sombras. Imprescindível socorrer a menina ingênua, alertar-lhe a mente, sacudir-lhes as forças profundas da alma com informações e instruções suscetíveis de libertá-la. Nada de perder tempo. Depois de uma prece, seguiram para influenciar a genitora da enferma, colocando-a com a filha obsidiada a caminho do templo espírita cristão, onde Alberto Nogueira estaria em serviço na evangelização da noite, segundo estaria por eles recolhidos na esfera superior. Então, entre aflições e desapontamentos, não o encontraram no lugar indicado. Formulando indagações por via telepática ao simpático dirigente da casa, esclareceu a eles em pensamento que o amigo referido abandonara a pontualidade e aparecia raramente. Surgira o impasse, de vez que, para auxiliar no momento, precisavam de Alberto. Munidos então das informações necessárias, lograram situar novamente mãe e filha com eles à procura do Alberto. 20 horas e 20 minutos, acharam-no em bonita varanda, lendo um jornal do dia em larga espreguiçadeira. Então, inspirada por esses irmãos, a desvalida senhora solicita-lhe a colaboração mediúnica em socorro à doente. Humilhou-se, rogou, chorou, mas Nogueira respondeu inflexível: não, senhora, não lhe posso ser útil. Realmente, por 2 longos anos, servi na condição de médium nas obras de caridade. Finalmente, adoeci. Aliás, não sei se adoeci ou se me cansei. A senhora sabe, um homem que é pai de família como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Preciso defender-me. E porque a infortunada mãe insistisse, atendendo aos rogos desses irmãos, rematou numa tirada humorística: a única criatura que trabalha dando de si sem pensar em si, que eu saiba até agora, é só o burro. Então eles saem como entraram, carregando o mesmo problema, a mesma inquietação. E aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência, quando no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade enquadrado em pijama com medo de trabalhar. Então a gente observa aqui nessa historinha o quanto, quando nós chegamos do outro lado, identificamos as nossas mazelas e queremos a todo custo reparar o erro que nós cometemos. Mas a misericórdia divina, ela é grandiosa. E como Jesus já havia nos ensinado, o amor cobre a multidão de pecados. Então esse irmão, ele teve, através da mediunidade, a oportunidade de reparar os seus erros através da prática do amor e desperdiçou essa oportunidade. Então, quando nós
na verdade, começamos a julgar o outro e a nos envolver nessas situações de ressentimento, esperando que o outro tenha uma outra atitude, uma atitude que na verdade esteja de acordo com o nosso entendimento, nós nos desequilibramos e vamos atraindo para nós essas situações que são bastante penosas para a nossa evolução, porque nos desentendemos facilmente com as pessoas, passamos a ser desagradáveis, as pessoas passam a não nos tolerar e aí só nos prejudicamos, quando seria muito mais fácil nós calarmos e exercitarmos a indulgência dentro dos nossos corações, procurando compreender o estágio evolutivo de cada criatura, porque cada um é responsável por si. Da mesma maneira que nós vamos responder pelos nossos atos, os nossos irmãos também responderão pelos seus atos. Então, meus irmãos, façamos cada um de nós a parte que cabe a cada um de nós e não nos preocupemos em ser fiscais da vida alheia, porque isso só nos trará aborrecimentos. Procuremos ser rigorosos conosco mesmos, mas indulgentes para com as atitudes do nosso irmão. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus, fazermos cada um de nós a nossa reforma íntima, procurando nos melhorar e procurando nos relacionar da melhor maneira possível com o nosso próximo, porque aí sim nós estaremos cumprindo o grande mandamento que Jesus nos ensinou, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muita paz a todos. Estamos encerrando assim a primeira parte do nosso trabalho dessa noite. Vamos agradecer a nossa irmã Wanda pela leitura de nossa página e a nossa irmã Isilda pelas palavras de esclarecimento. Vamos lembrar aos nossos irmãos que ficarão para tomar o passe magnético que possam permanecer em prece e ouçam a música até o final. Vamos então fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus. Jesus, amigo querido, agradecidos estamos, Senhor, pelo contato com o seu Evangelho através da doutrina espírita que nos esclarece e ilumina o caminho a percorrer. Obrigada, Senhor, pela tua presença e pedimos ainda, Senhor, que permaneça conosco, que nos sustente a coragem e a vontade para prosseguirmos na tua direção com segurança. Certos, Senhor, do teu amor por nós, da tua proteção e do teu amparo, pedimos a permissão para encerrarmos a nossa atividade de hoje, dizendo graças a Deus e graças a ti, Jesus, que assim seja.